Pessoal, boa noite. São 8 horas e nós vamos dar início aos nossos estudos como de hábito. Vamos então fazer a nossa prece. Em seguida, nós vamos responder algumas perguntas. Vamos lá, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, te buscamos através da oração, porque é o meio mais fácil, mais eficaz de nos vincularmos aos teus representantes para louvarmos o teu nome, para pedirmos e, obviamente, para agradecermos. Que nesse singelo momento de aprendizado, onde nos reunimos, tendo como a nossa referência maior, possamos acalmar os nossos corações. Que nós possamos, ainda que seja por alguns momentos, tranquilizar a nossa mente. Sem dúvida alguma, vivemos dias difíceis, momentos de apreensão, de incertezas, dúvidas. E naturalmente, isto vai gerando um quadro maior de ansiedade, de agitação, e vai interferindo na nossa vida como um todo. Não poderia ser diferente. Sendo assim, repetimos, aproveitemos este momento para nos refazermos energeticamente, já que o momento que é de estudo também é de tratamento, também é de passe espiritual, também é um instante, a inspiração, a intuição dos amigos espirituais. Por fim, que Jesus seja o nosso guia, seja de fato o nosso modelo, nesta e noutra vida, para podermos alcançarmos a paz que buscamos. Que assim seja. Antes de nós irmos aqui para as perguntas, deixe-me fazer uma divulgação. Eu estive encaminhando para alguns trabalhadores que eu tenho Zap, eu não tenho de todos, algumas mensagens e algumas referências desse momento que atravessa o mundo e particularmente o nosso país. E nessas mensagens que eu enviei, eu mencionei lá que essa história, estes assuntos da nova ordem mundial, etc. e tal, não são assuntos novos. Isso já foi tratado, isso é tratado em muitas obras. Então, assim, para aqueles que desejam um estudo mais profundo sobre a organização da maldade, sobre os magos negros, sobre os dragões, sobre a manipulação, a hipnose coletiva que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas, nós poderemos encontrar, só para citar alguns, claro que tem outros, o livro Não Há Mais Tempo, que foi organizado pelo Espírito Klaus. O Não Há Mais Tempo é o primeiro livro da editora Sintonia, lançado há quase 15 anos atrás. O livro Os Dragões, do Espírito Maria Modesto Cravo, do médium Vanderlei. O livro Senhores da Escuridão, Robson Pinheiro. O livro Legião, Robson Pinheiro.
o livro A Batalha Final, do Espírito José Lázaro, pela editora Sintonia, o livro Nos Últimos Tempos, da editora Sintonia, pelo Espírito Alex e José Lázaro, e o livro Contato Imediato. Todos estes livros aqui que eu citei tratam desses assuntos. Alguns nós temos ali, outros não. Aí é só encomendar com o responsável da nossa livraria, que não tem, só tem irresponsável, é uma livraria solta, é quase que uma livraria espiritual, porque não tem ninguém que tomar conta, né? É uma livraria que fica flutuando. Não, a cara não dá conta dentro das atividades dela, que dirá cuidar da livraria. É uma livraria assim, que a hora que a gente encontrar alguém que vende livro, aí a gente compra o livro, tá? A gente não é verdade? Não é verdade? Se eu quero comprar um livro, eu não acho quem vende o livro. Nunca tem ninguém ali. Mas enfim, a hora que você encontrar alguém ali para vender o livro, né? Você compra o livro, tá certo? Vamos lá então. É bem verdade, vamos ser justos, que a nossa livraria está improvisada, nós precisamos fazer uma outra livraria, nós aumentamos a cozinha, fomos obrigados a desmontar a nossa livraria, e a gente espera aí que até o ano que vem a gente consiga construir uma livraria nova para a gente tirar os livros daí, tá? Que é um local, digamos assim, inapropriado, né? Fica muito difícil trabalhar ali. Muito bem, vamos então aqui para o nosso estudo. Primeira pergunta que nós temos para responder hoje: como os espíritos ocupam o seu tempo? Me parece que essa pergunta, ela foi gerada pelo estudo que nós fizemos, pela palestra que nós fizemos na última sexta-feira, quando abordamos o tema o caos político no Brasil e a transição planetária. Foi a palestra que nós tivemos a participação do Espírito Aulos. Quem estava aqui pôde assistir. Ele fez uma explicação um pouco mais longa, de quase meia hora, e depois nós concluímos a palestra. E nessa palestra de sexta-feira, nós afirmamos que os benfeitores, os amigos espirituais, eles se interessam sim por política, que é um erro dizermos que os espíritos não se interessam por política, e por motivos muito óbvios. Se os benfeitores estão ajudando na nossa evolução, se eles estão auxiliando na evolução da humanidade, obviamente, quase tudo na vida envolve política, né? Mesmo que a gente não queira falar de política, não goste de política, quase tudo na nossa vida envolve política. Particularmente neste momento que nós estamos vivendo aí tão complicado. Então nós afirmamos aqui que os espíritos se interessam sim pela política. Talvez, diferentemente de nós, esses espíritos, e foi isso também que Aulos colocou na palestra, esses espíritos, ao contrário de nós, não defendam especificamente determinadas bandeiras ou determinadas ideologias, porque nós sabemos que existem os bons, existem os maus, existem os mais ou menos em qualquer área, em qualquer partido político. Então a espiritualidade amiga, ela age dentro daquilo que deve ser o melhor para o nosso país. Entretanto, obviamente não são todos os espíritos que se interessam por política. Aí nós teríamos que falar das especificidades, ou seja, daquilo que cada espírito gosta de fazer. Há espíritos, por exemplo, que uma vez desencarnados, vão se dedicar a trabalhos e eles nem mais têm contato com a Terra. Há espíritos que estão trabalhando no mundo espiritual que sequer sabem o que está acontecendo aqui na Terra. Se você pegar, por exemplo, um Albert Einstein no mundo espiritual, muito provavelmente será um espírito que não estará interessado em política. Como um cientista, natural que ele deve ter dado prosseguimento às suas
invenções, a tudo aquilo que ele conhecia para ajudar a humanidade. Um Santos Dumont, espíritos que, quando na Terra, se dedicaram à ciência. Como também você vai encontrar determinados espíritos que se dedicaram à música, que se dedicaram às artes. Então é natural que um compositor, que um cantor, uma vez desencarnado, tenha um interesse de continuar vinculado, de continuar conectado com aquilo que fazia aqui na Terra, se ele gostava de fazer aquilo. Então, quando nós dissemos que os espíritos se interessam por política, nós nos referíamos àqueles espíritos que estão ajudando na evolução da humanidade. E ainda tem um outro detalhe, muito simples, que às vezes nós nos esquecemos. Estes espíritos que hoje estão no mundo espiritual, daqui a 80, 100 anos estarão reencarnados. Então, quanto mais eles ajudarem na evolução da humanidade, para poder encontrar aqui um mundo melhor quando retornarem, melhor para eles. Então eles também têm um interesse pessoal em nos ajudar. Via de regra, agora falando de nós, espíritos, digamos assim, mais comuns, espíritos mais ralé, né? A nossa profissão no mundo espiritual poderá ser exercida não tão somente pela nossa capacidade profissional, mas pela nossa evolução espiritual. Vocês se lembram, isso é do conhecimento de todos, que embora tivesse sido um cientista, um médico aqui na Terra, André Luiz, a princípio, inicialmente, não pôde trabalhar na sua profissão no mundo espiritual, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, pelos karmas que ele acabou contraindo enquanto estava aqui, e ele foi realizar no mundo espiritual um trabalho mais humilde, e a gente vai ler lá o Nosso Lar, a gente vai poder identificar isso. Então, a nossa profissão está muito ligada àquilo que nós gostamos de fazer, está ligado à nossa condição espiritual de poder fazê-la, não é apenas nesse sentido. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam? Mas vamos imaginar assim. Então, eu sou pintor, trabalho com pintura, mas o meu sonho sempre foi ser médico, mas eu nunca tive condição de fazer uma faculdade. Então eu vou desencarnar e eu vou ter que continuar sendo pintor? Não. Eu posso ser médico? Não, se você não fez faculdade, você não sabe como é que você vai ser médico. Eu vou fazer o que então? Uma faculdade de medicina. Mas aí eu vou ter que reencarnar? É óbvio que não. Existem faculdades de medicina no mundo espiritual. Aliás, existem faculdades para todos os cursos que as pessoas quiserem. Quem lê muito as obras do Dr. Inácio Ferreira, vai lembrar lá do enfermeiro, o Manuel Roberto, que é sempre a vítima, do Dr. Inácio, e ele ficou com esse codinome, o enfermeiro Manuel Roberto, porque era o enfermeiro que o auxiliava aqui no hospital psiquiátrico, quando o Dr. Inácio estava encarnado, lá em Uberaba. E ambos desencarnaram, e o Manuel Roberto continuou com esta função num hospital do plano espiritual, trabalhando como enfermeiro, e foi fazer faculdade. E um dos últimos livros do Dr. Inácio, ele já se referia a Manuel Roberto como um colega, um médico também lá na dimensão espiritual. Então, é mais ou menos assim que funciona. Tem muito professor, tem muito médico, como eu disse, muito psicólogo, muito psiquiatra. Mas eu era policial aqui na Terra. Não tem problema nenhum. Precisa-se muito de policial lá do outro lado. Continua sendo policial. Deu para entender? Deu para entender? Tem um outro detalhe. Ainda que a pessoa tenha sido médico aqui na Terra, e vamos imaginar que ela tenha evolução espiritual para ser médico do lado de lá. Muito provavelmente ela não poderá exercer a sua função, não se antes não fazer uma reciclagem. Principalmente se era o médico mais materialista, que cuidava só do corpo.
porque nós entendemos que a medicina da dimensão espiritual, ela é um pouco diferente da nossa medicina aqui, porque lá eles consideram as questões emocionais, os chakras, os centros de força, tudo isso que, em grande maioria, a medicina convencional não considera. Aliás, é por esta razão que as chamadas terapias holísticas ou as terapias alternativas têm crescido tanto no mundo todo, inclusive no Brasil, porque as pessoas desde há muito tempo estão buscando terapias que possam ir um pouco além do que o tratamento tão somente médico, ou o tratamento tão somente com medicação, ou o tratamento tão somente específico. Porque se eu tenho um problema estomacal, eu vou tratar com um gastro. E muito provavelmente o gastro não vai se preocupar com outra coisa, a não ser com o meu estômago. Ele vai pedir uma endoscopia, ele vai avaliar se ali há um refluxo, se há uma gastrite, se há uma úlcera, e propor o tratamento. Quando nós falamos nas terapias alternativas, nas terapias mais abrangentes, a gente vai considerar também que essa dor de estômago pode ter uma causa emocional, pode ter uma causa psicológica, pode ter outros órgãos comprometidos, e o órgão de descarga é o estômago, porque todos nós temos os órgãos mais sensíveis, que serão aqueles que serão mais afetados, de acordo com os processos kármicos que nós trazemos, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Há pessoas que ficam ansiosas, têm diarreia uma semana. Há pessoas que ficam ansiosas, prende o intestino, ficam uma semana sem ir no banheiro. Há pessoas que têm depressão e têm enxaqueca. Há pessoas que passam mal e têm dor na coluna. Então nós vamos observando, há pessoas que têm angústia, têm um aperto no peito, têm um nó na garganta. E nós vamos sentindo determinados sintomas físicos de acordo, repito, com as nossas necessidades espirituais ou com o órgão mais frágil que nós trouxemos para esta encarnação, de acordo com as bobagens que fizemos na última existência. Ponto. Certo? É assim que funciona. Inclusive, o nosso corpo astral, e eu acredito que isso todo mundo também saiba, mas nunca é demais lembrar, o nosso corpo astral, no mundo espiritual, ele é passível de adoecer. Aguinaldo, será que existe Covid no plano espiritual? É óbvio que sim. É claro que sim. Principalmente nas dimensões mais próximas da Terra. Aí o espírito pode adoecer a ponto de ter que fazer uma cirurgia no mundo espiritual? É evidente que sim. Aí como é que faz a cirurgia? Ué, como faz aqui, corta. Só que aqui corta o corpo físico, lá corta o corpo astral. E tem perigo do espírito morrer fazendo a cirurgia? Sim ou não? É melhor a gente não responder essa não, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos deixar isso para lá, né? Senão a gente começa a complicar muito. Aí já dá um nó na cabeça. Aí é melhor não. Hã? Vou deixar vocês com essa dúvida. Hã? Sim, sim, sim. Vou só dizer isso. Quando você vai em Chico Xavier refere-se a cemitérios no mundo espiritual. E aí a gente vai lá para aquela tese, que é uma tese do Dr. Inácio Ferreira, e eu digo que é uma tese do Dr. Inácio Ferreira, porque é ele que trabalha esse assunto, do espírito reencarnar, não necessariamente no plano físico. Se nós temos várias dimensões, o espírito pode reencarnar em qualquer dimensão que não seja necessariamente a Terra. E se ele vai deixar uma dimensão para reencarnar na outra, ele tem que desencarnar na dimensão que ele está.
e ele vai desencarnar e vai reencarnar para cima ou para baixo, a depender das condições do espírito. Aí ele morre. Depende do que você está considerando a palavra desencarnar. Se a gente considerar, como nós também já sabemos, que o perispírito é constituído de matéria, ainda que seja uma matéria mais sutil, mas é matéria, a gente pode até usar essa expressão, né? Desencarnar. Embora eu ache que o termo desencarnar, ele está mais apropriado para quem está aqui nessa dimensão carnal. Lembram quando eu expliquei? Isso eu expliquei recentemente. E eu até peguei um outro exemplo do Dr. Inácio Ferreira, e uma das obras que ele lançou, quando ele se refere a Uberaba, eu dei esse exemplo aqui, e ele fala de 3 Uberabas. A Uberaba plano físico, a Uberaba no astral, até aí nenhuma novidade, porque toda cidade maior tem um duplo no plano espiritual, beleza? Tudo certo. Só que ele se refere a Uberaba subcrostal, que seria uma Uberaba, assim, de maior sofrimento, de maior densidade, assim por diante. Isso nos faz entender o seguinte, que quando vocês desencarnarem, vocês vão para onde? Para Votuporanga espiritual. Resta saber se vocês vão subir ou descer, né? A dúvida é essa, a dúvida se sobe ou se desce, né? Mas é assim que funciona. Olha, pessoal, a visão que nós ainda trazemos do mundo espiritual, ainda é uma visão muito católica. Nós temos uma dificuldade em entender o mundo espiritual como ele realmente é. A gente vai fazendo alguns pensamentos e tal, e não é tudo isso. No seguinte sentido, não há mudanças bruscas para o espírito quando ele desencarna. E aí eu aproveito para repetir aqui algo que a gente sempre está explicando. Quando a gente pergunta, e são aquelas velhas perguntas, o espírito faz sexo, o espírito bebe água, o espírito tem que comer, o espírito tem que dormir, o espírito casa no mundo espiritual, o espírito separa no mundo espiritual. De novo, aquela velha explicação, depende da dimensão que o espírito está habitando. Quanto mais próxima da crosta da terra, mais materializada é a dimensão, mais necessidades tem o espírito. Quanto mais distante da terra, menos necessidades desta ordem tem os espíritos. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Não vamos aqui imaginar que quando eu digo que o espírito tem necessidade de comer, que você vai pedir um bife e vão te dar bife no plano espiritual, né? Você vai pedir uma Coca-Cola, algo dessa natureza, né? Muito menos uma cervejinha, tá? Inclusive, falando em cervejinha, aquele áudio que eu enviei para vocês, esse último áudio, sobre álcool zero na sala do Klaus, lembram? Estão lembrados? Também vale para o trabalho de domingo, porque o trabalho de domingo é de cura, é à distância, mas é de cura, vale o mesmo, porque os benfeitores estarão ali retirando ectoplasma para atuar nas pessoas que precisam, então vale também para o domingo, tá certo? Legal. É que é assim. Eu acho que a coisa, ela parece difícil, mas ela não é. Porque, vou dar um exemplo pessoal, mas é legal. Vamos pensar assim. Os espíritos disseram assim, há quase 3 anos atrás, quando nós estávamos lá no auge da pandemia, aquela coisa toda. Estamos de novo. Espera acabar a Copa do Mundo que você vai ver.
O vírus está aí, só que o vírus respeita muito. Eles estão aguardando, eles estão silenciosamente aguardando, não é? A Rede Globo está fiel na Copa do Mundo. Hora que acabar, aí vocês vão ver como é que vai estar, né? Vocês é que está morrendo já um monte de gente, que vocês não sabem, que a mídia não começou a divulgar ainda. Bom, vamos voltar aqui para o que interessa. Então, há quase 3 anos atrás, quando os espíritos disseram assim: olha, por conta da pandemia, do isolamento social, nós pretendemos fazer um trabalho à distância. O trabalho que o Dr. Klaus faz. Você quer realizar? Então foi feito um convite, que eu poderia dizer assim, não. E antes de dizer sim e não, eu perguntei, tá, tudo bem, e quais seriam as implicações se eu disser sim? Bom, se você disser sim, você vai fazer a live ao vivo todo domingo. Você só não vai fazer ao vivo se estiver viajando fazendo palestra. Então, se tiver um aniversário, eu tenho que fazer a live. Se tiver parente em casa, eu tenho que fazer a live. Se eu tiver com dor de barriga, eu tenho que fazer a live do banheiro. A gente coloca lá, o Ricardo coloca lá no vaso sanitário, porque só pega do peito para cima, né, Ricardo? Nós dois entramos no banheiro, né? Não, mas e se acontecer? Pode acontecer, tudo é possível. E a gente vai fazer a live. Essa é a condição? É. E se eu disser não? Não tem problema, nós procuramos outro que queira. Só. Então é assim, para você ser médico, para você ser passista, são as implicações do trabalho. Não quero. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá de domingo ajudar no almoço, se precisar. E sim, mas você não quer aplicar pá? Não, aí tem que ir no estudo, tem que ter disciplina, tem que ter horário, isso aí não é comigo. Legal, está tudo certo. Você perdeu a oportunidade, vai ser dado a outro. Então é a mesma coisa, as oportunidades são dadas, e às vezes eu não quero abrir mão de alguma coisa para fazer aquilo. Está errado? A pessoa vai ser pior por causa daquilo? Não, é claro que não. Só que ela não vai ter a oportunidade. E essas são as implicações, né? E quanto mais você assume compromisso, mais implicações existem, né? E não tem jeito, ou você faz, ou você abre mão. Terça-feira mesmo eu estava com a dor no meu joelho que eu não aguentava. Eu torci o meu joelho lá em casa, uns 2 dias antes, e estava doendo muito, muito mesmo. Não tinha jeito, eu tinha que fazer, o Cláudio tem que atender. Não dá para você chegar e dizer, não vai ter o atendimento do Klaus hoje, porque o Aguinaldo está com dor no joelho. Tem que fazer, né? Então são as implicações, e aí a gente vai escolhendo se a gente quer, se a gente não quer, se a gente quer abrir mão disso, se a gente não quer abrir mão disso. Escolhas, são sempre escolhas, certo? Vamos para a segunda pergunta. E eu que achei que ia acabar o estudo antes do horário hoje, porque só tem pouquinhas perguntas, ainda estou na segunda. Como contornar os problemas e ter um bom rendimento como médium? Boa pergunta. Outro dia, eu ouvi um espírito, porque ele incorporou em mim, dando orientação a uma pessoa sobre isto, sobre a questão do nosso dia a dia. E ele deu assim, um exemplo muito singelo, mas muito legal. Ele disse assim, se você, quem tem aqueles galão de água, em casa, para beber água, aquele galão, se você espera acabar a água do galão para comprar outro galão, você pode ter um problema, porque a água pode acabar num feriado, pode acabar num domingo, não tem onde você comprar outro galão, aí você vai ter que comprar garrafas menores, é mais caro, vai ter que comprar na padaria, no supermercado, etc. e tal. Então o que é o ideal? Antes da água acabar, você já deixa um de reserva. E observem, no que diz respeito à nossa proteção emocional, a gente faz muito isso. A gente espera a água acabar. Ou seja, a gente espera chegar no fundo do poço e fazer alguma coisa. A gente tem um dia ruim, o dia começou ruim, até a hora do almoço está ruim, a tarde piorou, a tardezinha ficou pior, à noite eu peço um passe. Você já está destruído. Você já não tem mais energia, já não tem mais vibração, já está tudo complicado. E aí o Espírito, para esta pessoa, de acordo com as necessidades dela, foi dando algumas sugestões, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, a gente tem
recursos em nós mesmos para irmos não deixando o nosso dia ficar pior, caso nós não estejamos num dia bom. Então eu posso, disse o Espírito, a cada 1 hora fazer uma prece. Eu posso a cada 2 horas ler uma página de um livro. Eu posso a cada 3 horas dar uma parada, fazer um exercício respiratório, aquele que o Klaus ensina, um exercício respiratório. Eu posso no meio do dia deitar num tapete, se eu tiver condição para isso, se não for funcionário de ninguém, aí não daria para fazer, deitar no meu tapete, desligar o celular e me dar o direito de ficar ali 15 minutos pensando coisas boas. Olha quanta coisa que eu posso fazer. Eu posso ir fazendo isso no decorrer de um dia. Eu vou melhorar o meu dia. No mínimo, eu não vou deixar o dia piorar. Eu posso até não conseguir fazer ele melhorar, mas ele não vai piorar. Agora, nós fazemos isso? Fazemos, 2 dias. A gente diz assim, não, olha, agora todo dia antes de começar a trabalhar, a hora que eu chegar lá no meu escritório, na minha empresa, eu vou ler um trecho de um livro, vou fazer uma prece e vou ficar 10 minutos meditando, para que é uma energia boa. Segunda, beleza. Terça, esqueci. Quarta, não deu tempo. Quinta, cheguei atrasado. Aí na sexta eu faço de novo. Aí fica difícil. Nós temos recursos em nós para fazermos isto, para conseguirmos não entrar em determinados padrões vibratórios, observarmos a energia dos lugares, observarmos a energia das pessoas e nos protegermos com esses pensamentos que eu preciso exercitar diariamente para criar um padrão. Tem um roteiro que eu geralmente trabalho com alguns clientes na clínica, e um dos itens do roteiro, a gente buscou na PNL, a programação neurolinguística, ela trabalha muito essa questão de ancoragem, ou seja, de você ancorar o seu pensamento, as suas ideias, visualizando coisas positivas, coisas construtivas. Então quer dizer que vai acontecer se eu fizer isso? Não quer dizer que vai acontecer, mas você já criou a energia. Não foi isso que o Klaus recomendou? Ainda outro dia eu comentava na nossa live de domingo, o que o Klaus sugeriu que nós fizéssemos para conseguir comprar o terreno? Vamos orar pelo terreno. E no começo eu achei uma coisa tão estúpida, eu digo, gente, para que eu vou orar pelo terreno, né? Olha só, tem umas coisas que a gente não entende, depois eu volto para o terreno. Quando a Aurora, a minha neta, que ainda está internada, já há quase 25 dias, né? É isso? Quase 25 dias? Não sei, não lembro. Por aí. Eu não sei, por aí. Hoje ela foi para o quarto. Estava na UTI praticamente desde que nasceu. Hoje foi para o quarto. 15 dias, né? 15 dias, tá. Feita a correção, 15 dias. Ela está então praticamente 15 dias na UTI. E hoje foi para o quarto, ainda está hospitalizada. E há 1 semana e meia, mais ou menos atrás, conversando com os espíritos, conversando com o Lindomar, ele disse assim, olha, tem uma probabilidade grande dela desencarnar. O corpo está muito fraco, há uma debilidade muito grande, ela já precisou de transfusão de sangue, então assim, nós estamos fazendo o possível, vamos entregar para Deus. Não dá para dizer, mas que existe a chance, existe. E olha que coisa, quando eu perguntei assim, depois ao Dr. Klaus, o que se poderia fazer? Ele disse assim, olha, diga para a mãe e para o pai conversar com o bebê. E converse e fala o quê? Olha, converse com o bebê no seguinte sentido, diga, tipo, exemplo, olha, você é importante, nós já te amamos, nós precisamos de você em casa, melhore logo, você faz parte da família, estamos lhe aguardando com amor, queremos você junto. 2 dias depois, houve uma melhora que os médicos não entenderam por quê. Claro, porque ao dizer isso, você movimentou a energia de amor, a energia de afeto. O bebê escutou? Claro que não.
Se bem que o espírito pode ter escutado, né? Isso vai depender de como o espírito está ali, ele pode ter escutado, sem dúvida alguma, as palavras. Mesmo que não tenha escutado as palavras, a energia, a vibração. Por isso que os espíritos recomendaram, olha, orar para o terreno é você criar a vinculação, a energia, você cria uma egrégora. Então, eu vou prestar um concurso semana que vem, mas vou fazer por fazer, certeza que eu não vou passar. Já repetiu, melhor não é fazer mesmo. Por quê? Porque você já criou a energia de derrotado. Você já disse para você mesmo que não vai dar. Claro que você vai ter que estudar, né? É evidente, não precisa nem dizer. Mas você vai criando aquela energia. Você tendo sucesso, você conseguindo, você tirando a nota que você precisa, você indo bem, você vai mentalizando, você calmo, para que a ansiedade não te atrapalhe, você fazendo o exame calmo, você chegando mais cedo, e você vai criando essa energia, você vai mudando as estruturas do inconsciente. Em outras palavras, era exatamente isso que Freud fazia, lá quando ele criou a psicanálise, trabalhar a nível inconsciente. Então nós podemos fazer isso, criar uma vibração diferente, criar uma energia diferente, e não ficar nesse padrão que a gente fica, não sei, vai dar tudo errado, acho que eu nem vou tentar, aí fica realmente difícil. Deu para entender? Então, essa é a resposta, e aí fica essa sugestão, eu respiro, eu medito, eu faço uma caminhada. Eu sei que há pessoas que, dependendo do trabalho que tem, não tem como fazer isso, é óbvio. Você é funcionário, você trabalha numa empresa, né, você não vai ficar parando para ficar fazendo relaxamento, você vai ser demitido. Mas tendo a oportunidade, você vai criando esses mecanismos. Parece que o ambiente aqui pesou, vou sair ali fora, vou dar uma respirada, vou abraçar uma árvore, não deixa ninguém ver não, senão vou chamar você de louco, você fica sair abraçando árvore, né? Vão dizer, é louco, aí da pessoa, você está abraçando árvore, o Aguinaldo que mandou, aí vai falar que eu que sou louco, que estou ensinando, não, então assim, se for abraçar a árvore, abre escondido, né? Não vai abraçar na frente dos outros não, né? Igual uma vez uma pessoa me perguntou assim, Aguinaldo, eu converso com o meu cachorro, você acha errado a gente conversar com os animais? Eu disse, depende. A pessoa diz, depende do quê? Se você conversa e fica esperando ele responder, aí realmente você tem um problema. Se você sabe que o animal não vai responder, então de boa, você não está com nenhum problema psiquiátrico, pode continuar conversando, certo? Bom, próxima pergunta. Num estudo ou num tratamento, quanto, em termos de quantidade, os benfeitores podem nos beneficiar? Isso não depende dos benfeitores. Isso depende da nossa capacidade de assimilação. É a mesma coisa que de nós estarmos aqui e todos nós estamos com sede. E alguém vai passar distribuindo água. Só que alguém tem uma xícara, o outro tem um caneco, o outro tem um copo, o outro tem um balde. É evidente que um vai pegar mais água do que o outro, mas o problema não é de quem está distribuindo, mas sim a vasilha que você tem. Então é a mesma coisa quando se fala em tratamentos espirituais. Os benfeitores, eles não têm julgamento, não tem essa, nós vamos ajudar menos a Célia, que ela é muito problemática, vamos ajudar mais a Márcia. Não, a gente ia ajudar a Anice, mas a Anice hoje está muito arrogante, nós nem vamos ajudar ela hoje, né? Não é assim que funciona, não é desse jeito. A gente não pode culpar os espíritos. Ainda hoje uma pessoa disse assim, eu vou lá no Klaus sempre, mas o Klaus não resolveu o meu problema não. Eu falei, engraçado, eu não lembro de ver você no Klaus. Você vai? Vou. Esse ano você foi quantas vezes? Uma vez, em fevereiro. Já. Então assim, eles vão ajudar de qualquer forma. Agora, a nossa capacidade perceptiva de assimilar, de se soltar, de relaxar, de buscar, de condensar, né? E de dar continuidade ao processo. Vocês já observaram o que nós vamos fazer quando nós passamos pelo tratamento, depois que nós saímos daqui? Nossa, deitei na maca hoje, fiz um tratamento maravilhoso, saí até flutuando da sala, e fui jogar baralho.
e fui bater boca com a minha vizinha, né? E fui assistir a Fazenda. Não é assim? E fui assistir um jornal, daqueles jornais sangrentos, você ficar perto da televisão e espirra sangue em você. Ora, peraí, você não está mantendo aquilo que foi colocado em você. Você não está fazendo a sua parte. Então, aí a pessoa vai dizer, não deu muito certo, porque eu até fiquei bem, mas logo eu fiquei mal de novo. É lógico que você ficou mal. Você não manteve em você. Então, isto não depende dos benfeitores, depende da sua capacidade. O que depende dos benfeitores, nós já explicamos aqui também, é aquela coisa, a metodologia de trabalho, a condição do espírito que está atendendo, a condição do grupo, né? a toda aquela condição que nós precisamos ter. Então, se você tem um grupo, vamos dar esse exemplo, que estuda menos, que não é assim muito dado ao estudo, não sabe, não conhece. Quando chega um caso para atender mais complicado, que tem magia negra, que tem sequestro de corpo astral, que tem um corpo preso numa caverna qualquer, o grupo vai ter dificuldade em fazer o processo. Mas os benfeitores não podem dizer? Se eles não têm nada, não dá para você tirar alguma coisa de coisa alguma, tem que ter alguma coisa. Os espíritos orientam aquilo que nós não sabemos, mas a gente tem que ter algum conhecimento, a gente tem que ter alguma bagagem. Eu sei e eu consigo desdobrar, beleza, só que eu não sei para onde ir. Não, então vem cá que a gente vai ajudar, mas a iniciativa é minha. Agora, eu não sei desdobrar, até me fizeram essa pergunta hoje. Lembrei. Como é que a gente tem certeza que está saindo do corpo para trabalhar durante a noite? Lembrei. Sim, certeza mesmo, só tinta souvenir. O dia que você teve a tua condição emocional, já vou dizendo logo de cara, se você bebeu não vai. Né? Não vai. E se você está lá, como foi o seu dia? Como tem sido os seus dias? Conta muito o quê? A nossa disposição, já começa daí, eu quero ajudar, eu quero ser útil, eu quero fazer, eu me coloco à disposição. Eu oro já pedindo aos benfeitores que eu possa sair do corpo e ir trabalhar. Beleza, né? É que muita coisa a gente não pode e não deve dizer. Eu andei entrando um pouquinho esses dias nos nossos estudos, nas nossas palestras, nesse campo político que nós estamos vivendo, porque alguns de nós, não sou só eu não, estamos auxiliando nessa área durante o sono do corpo físico, nesses dias mais tumultuados. Então é claro que quando você volta ao corpo, você volta com alguma informação, né, de como estão as coisas, do que está acontecendo, aquela coisa toda. Mas a condição mesmo, a condição espiritual, a condição emocional, digamos assim, é uma somatória de situações. Eu sugiro, é um livro assim, deve ter umas 500 páginas, mas é um livro muito bom, eu sei porque eu li. O Robson, não é psicografado, é dele mesmo um livro. O Robson Pinheiro lançou um livro recentemente assim, uns 4 meses, com o título Desdobramento Astral. Então ele narra a experiência dele, como sair do corpo, como é que a gente pode identificar o que é sonho e o que é uma vivência no plano espiritual. Ele dá uma série de dicas ali no livro, narrando a própria experiência dele, que pode nos ajudar, né? Então está aí uma sugestão, mas a rigor é assim, é a nossa condição emocional, a nossa condição espiritual, a nossa disposição, assim por diante. Quer ver? Um detalhe, vamos imaginar, vamos supor, eu sou muito apegado à família, egoisticamente apegado à família, tá? Então vamos pensar assim, eu sou avô, gosto muito da minha neta, que está muito doente, com gripe, sei lá. Então assim, eu estou muito preocupado. Eu só falo nisso, vejo como é que ela está, e mando mensagem. Dormir.
Se eu não tiver uma coerência, um bom senso, o meu espírito vai para onde? Vai ficar velando ela lá. Os benfeitores, vamos filho, vamos trabalhar. Não, mas a minha neta aqui, não querido, vamos ter mais gente para ajudar. E aí eu posso, olha só, por conta desse interesse exagerado, porque já está sendo cuidada, não há necessidade, ficar ali, digamos assim, velando o corpo e comprometer o auxílio que eu poderia oferecer às demais pessoas. Entendeu? É uma coisa interessantíssima isso, interessantíssima, tá certo? Não vou falar isso não. Tá bom, é assim. Tem uns exemplos que não precisava dar, né? Mas tudo bem. Eu não tenho problema nenhum de bexiga, já vou dizer logo. É que eu bebo muita água, né? Aprendi isso com a minha fonoaudióloga. E suco, eu ia dizer também. Água e suco, eu ia dizer. Né? Eu bebo muito líquido. Água bastante por conta da minha garganta, né? Que quando eu tive problema na garganta, de falar demais, isso é óbvio, né? Mas a fonoaudióloga pressionou, água. Então eu tô acordado, estou bebendo água, estou bebendo suco e tal. E eu vou dormir e eu acabo levantando algumas vezes para ir no banheiro. Isso atrapalha? Atrapalha. Porque se você está em serviço na dimensão astral, só que aí tem um segredo que eu não sabia. Vou contar para vocês. Se a gente tiver, já aconteceu, se a gente tiver num trabalho muito importante, que não pode sair, a bexiga está cheia, você vai acordar. Você tem que ir no banheiro, tem jeito. Né? Você vai fazer xixi na cama, se a bexiga está cheia, você acorda. Está com vontade de ir no banheiro. Outro espírito pode vir, tomar o corpo, conduzir o corpo até o banheiro, fazer o xixi, levar de volta para a cama, e você não sai de onde você está. Pode? Claro. Não, doutor Inácio, eu não lembro de ter lido, não sei. Eu sei que já aconteceu, por isso que eu sei. Um médium incorporado, ele não pode caminhar? Se o espírito incorporar, não pode caminhar? Não pode falar? Por que não poderia fazer isso? Poderia. Ou vocês acham, vamos lá, ou vocês já, o que Jesus fez dos 13 aos 30? Ele estava lá com os essênios. Claro que não estava com os essênios, ele nem na terra estava. É óbvio que um outro espírito tomou conta do corpo e ficou ali, né? Certo? Então, cara, quando eu levantar para ir no banheiro, cuidado, hein? Pode não ser eu. Fica na sua, hein? Fique na sua, que pode não ser eu. É só o corpo, hein? Fique na sua. Não é? Já é bom a gente já avisar. Porque... Não é? Pois é. Então, a gente brinca, mas é verdade. Vamos para a próxima pergunta aqui. Porque essa pergunta é recorrente, né? É incrível como as pessoas fazem essa pergunta. Por que é tão difícil mudar? E quais os meios podemos usar para isso? Ora, é assim, o espírito, e isso é Dr. Inácio que diz, o espírito, ele tem uma tendência a reprisar as encarnações. Ele está num corpo novo, às vezes numa cidade nova, num contexto diferente, mas como nós estamos dentro de um automatismo, a gente vem para o corpo com as mesmas inclinações do passado. E se nada for feito, e nada eu quero dizer, um esforço muito grande para mudar as tendências, nós vamos repetir as experiências do passado e vamos pelo mesmo caminho. Por quê? Porque cristalizou-se esse padrão de comportamento. Cristalizou. Então eu tenho uma tendência a ir sempre para o mesmo caminho. E aí como é que faz? Bom, você se esforça, você aprende, você corrige os hábitos. Aí como que eu corrijo o hábito ruim? Repetindo os hábitos bons. Tem um hábito ruim? Vai substituindo, vai repetindo, vai substituindo, vai repetindo, vai substituindo. Até que aquele novo hábito, ele se instala em você, e você não vai fazer mais aquilo que você fazia. E se eu demorar muito? Bom, aí a vida te dá uma forcinha, te manda um câncer, te manda
um tumor no cérebro, algo dessa natureza para contribuir com você. Embora estejamos falando num tom de brincadeira, isso é um fato, porque às vezes determinadas enfermidades, em determinados momentos da nossa vida, vêm para nos ajudar a contermos alguma coisa, entendeu? Então vamos imaginar, vamos pegar um exemplo assim do dia a dia. Uma pessoa que tem uma vida desregrada no campo da sexualidade. Vamos imaginar que seja um homem. Então ele tem um hábito do sexo desregrado, várias parceiras sexuais, várias experiências, sem amor, sem comprometimento, sem afeto, o sexo pelo sexo. E alguém vai dizer, você precisa mudar. Não, eu vou mudar, eu vou mudar. Não deu, mas vou mudar. Aí ele vai no centro, assiste uma palestra, fica empolgado. Não, eu vou mudar. Sim, não, mas ainda não deu. Eu vou mudar. E passou 6 meses, passou 1 ano, e passou 2 anos. Aí a vida dá uma forcinha. E de repente ele tem um câncer de próstata. E aí ele vai ter tanta coisa para se preocupar com a quimioterapia, com a cirurgia, como é que vai ser, se ele vai morrer, que aí ele aprende. Não quer dizer que todo mundo que tem câncer de próstata é por causa disso, né? Lembrando, a gente sempre dá o exemplo genérico. Cada caso é um caso, mas isso pode acontecer e será a vida tentando te ajudar. Os espíritos, quando não dizem as coisas, é porque eles não sabem ou é porque eles não querem? As duas coisas. Tem coisa que os espíritos não vão nos dizer, porque não vai acrescentar nada, não vai ajudar nada, e eles acham por bem não dizer, e você vai querer saber, eles não vão falar, mas eles sabem. E há coisas que os espíritos também não sabem. Também não sabem. Voltando, eu me permiti dar o exemplo, voltando ao exemplo da Aurora. Houve determinado momento, e isso algumas pessoas ouviram, eu posso falar de público, porque as pessoas que estavam na sala ouviram, quando o Dr. Klaus disse assim, para a mãe da Aurora, olha, sua filha já morreu 4 vezes, nós trouxemos ela de volta. E quando ela ia perguntar, ele disse, nem pergunte se ela vai sobreviver, porque nós não sabemos. Em última instância, isso é com Deus. Eles sabiam? Não. A programação é para sobreviver. Reencarnou para sobreviver. Mas tem as imperfeições da matéria, o parto prematuro. Existe uma série de acontecimentos, gente. Isso que é interessante. Porque a gente diz assim, não, mas se for para ela sobreviver, ela vai sobreviver. Se for o destino dela ficar encarnada, ela vai ficar. Não é bem assim. Às vezes é o destino ficar e a pessoa não dá conta de ficar. Não dá conta de ficar. Faltou oração, faltou mérito, faltou socorro na hora certa, atrasou para fazer alguma coisa. Vocês entenderam? Então assim, tem um monte de coisa que pode ter um desfecho, ou pode ter desfechos diferentes, a depender da situação vivida. Não é desse jeito que a gente pensa, não, está tudo programado, o destino já está determinado, se tiver que acontecer, vai acontecer. Sim, em algumas situações sim, realmente é desse jeito, mas não são todas. Isso que eu estou querendo dizer, não são todas. Então, provavelmente, as orações, as interferências dos médiuns, ajudando, no caso aqui citado, as pessoas vibrando a favor, as pessoas ajudando, e isso colaborou muito para que, pelo menos até agora, o espírito tenha permanecido. Vamos lá. Existe férias nos trabalhos espirituais? Eu não gosto desse termo, não. Sim, senhor. Sim, senhor. Já ouvi. Eu nem falei de política hoje, viu? Viu? Como eu estou comportado. Cada centro tem um método, tem uma metodologia. Então a gente tem que respeitar. Por exemplo, tem centro que já entrou de férias. Vai voltar só em fevereiro. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Não basta que a gente ficou parado com a Covid, tenha santa paciência. O que eu acho assim, o estudo de quarta-feira, legal, a gente pode ficar 1 mês de férias. É o estudo, pô. A gente tem estudo o ano inteiro, a gente tem o IPAMED, é um monte de palestra, tem as lives, tem os livros. Ninguém vai morrer se a gente fazer uma interrupção de 1 mês. Agora, Dr. Klaus, por exemplo, tirar férias. Não. Nós vamos ficar a semana do Natal,
né, do dia 27, né, que é ali perto do Natal, porque muitas pessoas viajam, muitas pessoas não vêm, e no dia 3, que é ali perto do Ano Novo, tem muita gente viajando também. Ah, e se cair um jogo do Brasil de terça-feira, eu já estou avisando, já avisei o Dr. Klaus, que eu também mando isso daí. Eu já avisei ele. Se cair algum jogo do Brasil de terça-feira, eu não vou ficar aqui esperando o povo assistir o jogo e depois aparecer todo mundo aqui 6 horas da tarde, para eu sair daqui 8 horas da noite. Eu vou vir 2h30 no horário marcado, vou atender todo mundo que estiver aqui. A hora que acabar, se eu ver que o povo está assistindo o jogo para depois vir, eu vou embora. Eu vou embora, porque é sacanagem isso, não tem? O pessoal não faz isso? Não, nós vamos embora. Tem nada dessa, então já estou avisando, para depois não dizer, o Agnaldo foi indisciplinado. Não, eu já estou avisando. O pessoal tem muito de fazer isso, né? Ah, tomar banho só. Tá louco. Não vou falar isso não. Já até me perdi. Ah, tá. Tem que ficar me segurando aqui. Tem o benfeitor do lado e o obsessor do outro. Fala isso, né? Fala do Lex Luthor. Não vou falar do Lex Luthor. Não vou falar. Então assim, mas vamos voltar ao trabalho. Mesma coisa a sessão mediúnica de quinta. 2 quintas-feiras. O domingo as pessoas vêm, as pessoas precisam almoçar, elas precisam comer. Então a gente dá lá o domingo do Natal, né? O domingo do Ano Novo, que as pessoas não vão vir mesmo. E assim, vida que segue. Inclusive eu avisei no grupo, quem não está no grupo, nós não vamos interromper as lives. As lives vão acontecer normalmente. Ah, mas e o domingo do Natal? Vai ter live normal. E o Ano Novo? Vai ter também. E a sessão mediúnica? Espero que também tenha. Espero que pelo menos meia dúzia de médium venha. Não vai ter interrupção. Não, sexta já não para mesmo, né? É bom, bem lembrado, Leandra. Sexta-feira não para. Palestra de sexta-feira não tem férias, não tem intervalo. Sexta-feira continua sempre, não tem parado. Diminui as pessoas, vem menos gente. De boa, até porque também alguns trabalhadores vão viajar. Então é compreensível, é aceitável que na virada do ano a gente tenha uma ausência maior dos trabalhadores. Nessa virada do ano eu vou para o Rio de Janeiro. Legal, eu vou ficar 10 dias lá e depois eu vou ser cortado do trabalho? Não, é Natal, Ano Novo, você está fazendo uma viagem, é uma vez no mês. Se bem que tem umas pessoas aí, pode falar, cadê a Flávia? Pode falar lá da viagem lá? Pode falar? Não é segredo não, né? Vocês viram aí que tem um grupo se organizando para ir para Ilhéus? Eles vão lá em Ilhéus, numa excursão. Quantas pessoas já tem, Flávio? 12, em abril. É um final de semana, no evento lá do Lindomar. Legal. Eu não vou não, Deus me livre lá. Não, passar vergonha com esse pessoal lá, não vou não. Eu falei assim para a Flávia, passa a lista de quem vai. A hora que ela me passou os nomes, eu falei, não vou. não vou não. Né? Então assim, se alguém quiser ir, e de avião, não é de ônibus não, viu? Porque até abril dá para dividir as passagens. Fala lá com a Flávia. A Flávia está organizando, vai todo mundo desembarcar lá em Ilhéus para assistir lá as palestras, tá certo? Está feito o convite já, né? Então assim, lá em Ilhéus também, eles não têm um hábito de parar, eles não têm um hábito de dar férias. A gente acha que a gente tem que continuar. Então aqui nós vamos ter um intervalo maior só no estudo mesmo, né? No estudo a gente vai ter uma interrupção maior. E as outras atividades, só 2 semanas e a gente já volta aí com tudo. Tá certo, pessoal? 9 horas, terminei no horário. Muita paz, muito obrigado. Para quem não vem amanhã, quem não é da quinta, até sexta-feira, onde falaremos sobre obsessão, tá? Assunto interessante. Muito obrigado, até a próxima.